Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre separação de misturas. Podemos começar? Poucas vezes encontramos substâncias puras na natureza, por isso, quando precisamos isolar determinada substância, lançamos mão de um conjunto de processos físicos que possibilitam a separação das fases, sem, no entanto, alterar as propriedades das substâncias misturadas. Misturas simples podem ser decompostas com apenas um processo. Porém, misturas complexas, elas precisam passar por várias etapas até atingir o índice ideal de pureza. Existem vários processos para efetuar essas separações e esse conjunto de processos chamamos de análise imediata. E são esses processos que a gente vai estudar hoje. Nossos objetivos hoje é que vocês possam conhecer os diferentes métodos de separação de misturas, também associar processos de separação ao nosso cotidiano, além de relacionar esses diferentes métodos de separação com a constituição da mistura. O primeiro processo que nós vamos estudar é a catação, que é utilizada para misturas do tipo sólido-sólido, onde é realizada manualmente por meio de pinças, colheres ou qualquer outro objeto auxiliador. Um exemplo é a catação do feijão. Nós catamos para separar as impurezas antes de cozinhar. Ou a reciclagem, quando a gente separa vidro, plástico de outros materiais. Peneiração ou tamização é utilizada para separar dois sólidos de diferentes tamanhos, como uma peneira. Esse processo é bastante usado em casa quando a gente prepara alimentos. Em construções civis também é bastante utilizado, o pedreiro vai separar areia grossa, areia fina e outras sujeiras. Na fabricação de medicamentos manipulados, também se utiliza bastante esse processo de separação. Um outro processo é a ventilação. Costuma ser adotado quando um dos componentes apresenta baixa densidade e pode ser arrastado por uma corrente de ar, pelo vento. É o que ocorre na separação da casca de grãos no beneficiamento de cereais, como café, feijão, milho, arroz, etc. A filtração é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, sólido-líquido ou sólido-gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura através de um meio filtrante que é alocado em um funil de vidro ou de plástico, no caso de filtrações em pequena escala, feitas em laboratório, onde a fração sólida da mistura fica retida no meio filtrante, formando o que chamamos de torta. E a fração líquida ou gasosa nós chamamos de filtrado. E esse filtrado passa pelo meio filtrante e é recolhido em um recipiente, um becker, outro recipiente que comporte o volume filtrado. Ainda sobre filtração, esse processo é amplamente usado em análises laboratoriais, seja industriais e acadêmicas, em escala industrial e proporciona a obtenção de um filtrado purificado livre de partículas sólidas. No dia a dia, também podemos observar a aplicação dessa técnica quando filtramos água, preparamos café ou utilizamos o aspirador de pó, que possui em seu interior um filtro que separa a sujeira e da poeira aspirada.
A filtração a vácuo é bastante utilizada em laboratório para que a gente possa acelerar e tornar mais eficiente a filtração. Nós utilizamos o funil de Buchner para que a gente possa retirar todo o ar e assim a filtração ocorra de maneira mais acelerada. A decantação é um método que consiste em deixar a mistura heterogênea de sólido líquido ou de líquido líquido descansando durante um certo tempo até que a gente possa separar, por exemplo, água barrenta, água e óleo. A sedimentação é um processo muito semelhante à decantação, pois o princípio é o mesmo. Consiste em a gente deixar a mistura em repouso para que as fases da mesma sejam separadas pela diferença de densidade. A fase mais densa vai se depositar no fundo e a menos densa vai ficar na superfície do recipiente. Um outro processo que também se fundamenta na diferença de densidade entre os componentes da mistura é a flotação. Consiste na separação de dois sólidos, onde você utiliza um líquido que tem a densidade intermediária entre os dois. O menos denso vai flutuar e o sólido mais denso vai ficar no fundo do recipiente. É importante que nenhum dos sólidos sejam solúveis no líquido que foi utilizado. A centrifugação é um método utilizado para a gente separar misturas heterogêneas do tipo sólido, líquido e é uma maneira de acelerar a decantação. É utilizado a centrífuga, que é um aparelho que, devido ao movimento de rotação, as partículas que têm maior densidade vão ser atiradas para o fundo do tubo de ensaio. A sifonação é um método utilizado para separar um sólido de um líquido ou um líquido de outro com diferente densidade. O recipiente que contém a mistura vai ficar em uma posição mais alta, mais elevada, que o recipiente onde será transferida uma das fases. Uma sucção no tubo de plástico na mangueira retira o ar de seu interior e faz com que se estabeleça um fluxo de líquido para o recipiente que está situado, então, a levigação é um processo que consiste em efetuar o arraste, que é através da adição de um líquido corrente, normalmente um rio. A água é utilizada muito para essa separação dos componentes sólidos que estão em menor densidade. Os sólidos mais densos se mantêm no recipiente, na leviga, e o menos denso será carregado pela água. Esse recipiente é chamado também de bateia e é muito utilizado nos garimpos para separar, por exemplo, o ouro da areia, etc. A destilação simples, ela é utilizada para separar sólidos e líquidos, como por exemplo sal, cloreto de sódio e água. A solução é colocada em um balão de destilação feito, por exemplo, de vidro com fundo redondo ou com fundo plano, que é esquentado por uma chama. A boca do balão é tampada com a rolha junto com um termômetro. O balão possui uma saída lateral utilizada e ela é inclinada para baixo na sua parte superior. Nessa saída é acoplado o condensador. Este é formado por um duto interno, onde em volta vai passar água corrente fria. Esse duto
ele desemboca em um becker. Existem também outros destiladores, né, mais complexos, elétricos, mais rápidos, enfim. E também algumas soluções que a população que tem água de barreiro, aquela água mais salobra, também pode utilizar, que é acoplando a uma cisterna plásticos, e a gente vai ver esse processo um pouco melhor em uma videoaula que eu vou deixar o link à parte. A destilação fracionada, ela é utilizada para separar dois líquidos que tenham pontos de ebulição próximos. É utilizado no processo um balão de vidro com fundo plano que é aquecido. Nesse balão está então a mistura. Na boca do balão vai estar presa uma coluna de fracionamento, em bolinhas de vidro no seu fundo, geralmente. No topo da coluna de fracionamento, a gente tem um termômetro e na lateral há uma saída para um condensador. Essa é uma destilação feita em laboratório, mas em escala industrial você tem isso, a possibilidade, por exemplo, de separar misturas como o petróleo. A dissolução fracionada é uma técnica para separar misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos quando apenas um dos componentes se dissolve em um determinado solvente. A extração por solventes é usado um líquido para extrair um dos componentes de uma mistura. Por exemplo, a gente pode adicionar água à gasolina. A água vai conseguir puxar todo o álcool que está misturado à gasolina e a gente descobre então se a gasolina foi ou não adulterada. Esse é o famoso teste de gasolina adulterada. Um outro exemplo de extração por solventes é na preparação de chás. A gente usa água quente para extrair as substâncias que nós desejamos. A separação magnética. O magnetismo ele é utilizado para separar dois ou mais elementos, onde um deles é atraído por um ímã. Por exemplo, quando a gente separa ferro e enxofre, onde o ferro é atraído pelo ímã. Nas grandes cidades, é comum utilizar um trator com ímã nos lixões, e esse trator vai passando pelas montanhas de lixo e recolhendo todos os objetos de ferro que ele encontrar. Cristalização fracionada. Aplica-se a misturas de vários sólidos em um solvente, quando se quer obter pelo menos uma das substâncias que estão dissolvidas. Utilizamos esse processo bastante nas salinas, onde é possível deixar a água do mar evaporar e os diferentes sais vão cristalizando-se separadamente. Evaporação é quando a mistura é aquecida até que um líquido com menor ponto de ebulição sofra uma mudança de estado físico, passe do líquido para o gasoso e o outro componente se mantenha no estado sólido. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima semana. Tchau!